Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no estúdio 5 da RDC TV, sobre o patrocínio de Assuntos Supermercados, com o programa Gourmets na TV, mais uma vez com vocês, né? É uma quarta-feira, né? Tem jogo do Grêmio daqui a pouco, então vocês assistem o programa, depois podem fazer as transferências normais de canal, mas vocês sabem, canais 24, 524 da NET e todas as plataformas que vocês queiram assistir o nosso Gourmets na TV. Hoje nós temos um programa mais calmo. Eu quero, antes de passar para a nossa convidada de hoje, que vai fazer um prato do seu restaurante, talvez dos mais requisitados, né? Por isso a escolha dela, de qualquer maneira, um prato tradicional da cozinha italiana, mas nós vamos, antes de falar o nome dela é Maria Fernanda Tartoni, né? Não preciso dizer para vocês que o restaurante dela é ali no Bourbon Country, no restaurante tradicional desde o início daqueles shopping center. A Fernanda vem distribuindo seu talento por lá. Mas eu queria fazer uma referência antes de passar a palavra para ela, tá? Para ela nos contar um pouco da vida, como sempre nós fazemos no programa. Eu queria fazer referência ao jantar de ontem. Eu acho que eu vou fazer mais adiante no programa, mas o jantar de ontem do Imama, vou falar outras vezes no programa hoje, estava excelente, né? E uma frequência de 800 pessoas, o jantar benemerente, com todos os requisitos de uma festa de gabarito. Deu até baile no final, né? Então, o ano que vem eu vou convidar a Maria Fernanda para ir lá. Já disse para ela que ela está na carteirinha. Lá nós vamos demonstrar pela primeira vez o Tartoni lá no nosso E-Chefs, 19º na semana do ano que vem. Mas, de qualquer forma, foram momentos agradáveis. O próprio Assum, que é nosso supermercado aqui, eu já disse, o Antônio Ortiz, seu proprietário, patrocinou uma das cozinhas lá do União, do Clube União, que fez uma paella. O Assum compareceu com a gentileza dos ingredientes. A própria chefe Marta Friedrich também teve os ingredientes liberados pelo Assum. Então, o nosso parceiro aqui foi importante também para a realização. Além de todos os cozinheiros que lá estiveram, que vocês viram, a grande parte deles veio no programa nos últimos 2 meses, né, sempre fazendo a referência a esse evento, que foi, digo e repito, um sucesso ontem à noite. Maria Fernanda Tartoni, dona do Tartoni, né, perto ali dos teatros, do teatro e dos cinemas do Bourbon Country, né, e por essa razão, no mínimo, de vocês já passaram por ali e já entraram, tiveram curiosidade, olharam o cardápio, e eu digo para vocês, nós estamos falando de excelência, tanto que ela está lá há 14 anos. 14 anos, isso, olha aí. Que coisa. Fernanda, conta um pouco aqui para o nosso espectador, tá, a tua trajetória nessa área da gastronomia. Como tu estás há 14 anos, tu é uma guria há 14 anos, tu devia ser adolescente quando começou esse negócio aí, né? Hein? Obrigada. Eu tenho uma genética boa, vamos dizer assim. Né? Me conta para o espectador, né, como é que tu te envolveste logo no início lá no Bourbon, claro, né, Country, com relação a começar o restaurante. É um empreendimento, né? Sempre sim, interessante. Sim. Conta um pouco antes de como tu chegasse lá e como tu estás indo. Claro, né? Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelos elogios a mim e ao meu restaurante, né? A gente está há 14 anos lá. A gente que conhece, né? A gente tem que fazer... Se eu não gostasse, eu ia dizer, olha aqui, eu ia fazer referência ao restaurante, a nossa convidada, né? Mas vale a referência de excelência, porque eu tenho certeza que eu estou falando a minha certeza. Ai, conta. Que bom. Então, a minha história acho que começa lá da barriga da minha mãe, né? Sim. Porque a culinária começa ali, né? Desde que eu me conheço por gente, meu negócio é mexer em panela, fazer comidinha. Minha mãe disse que é pequenininha, eu já pedia para mexer em panela, enfim. Ali acho que começa. Só que isso faz muito tempo, né? Como eu disse, a minha genética é boa. Então, quando chegou naquela fase dos 17 anos, por aí, quando tu tem que decidir a tua vida
profissional. Naquela época não existia o que existe hoje, né? Os cursos de chefe. Vários cursos aí. Era difícil, realmente. A gente aprendia em casa e depois saía a aprender pela vida, né? A gente se denomina autodidata. Exatamente. Né? Eu aprendi muito assistindo Ofélia, vendo programas de televisão, cozinhando com a minha avó, porque a minha avó é a minha grande inspiração, né? A mãe da minha mãe foi minha grande inspiração. Eu não nasci em Porto Alegre, eu nasci em São Paulo, então todas as férias, eu vim morar muito pequena aqui, né? Eu me considero gaúcha, mas eu passava as férias escolares lá e ficava com a minha avó cozinhando, fazendo coisa, enfim, era o que eu sempre gostei. E que eu gosto Família até hoje. Italiana? Isso, então, o Tartone é meu sobrenome, né? Então, eu aprendi toda e qualquer celebração de alegria e de tristeza na minha casa era mesa farta, não era só mesa, né? Era mesa farta. Não podia dar certinho, tinha que sempre sobrar. Não era bife contado. Exatamente, tinha que sempre sobrar. Por mais que estivesse passando por dificuldades financeiras, comida tinha que ter. Normal, né? normal. É uma coisa bem de família italiana, claro, né? Claro. Mas naquela época não existia esse glamour, inclusive eu sou de uma família super tradicional, assim, que tinha que se estudar, não existia a possibilidade de não se fazer uma universidade. Então eu fui fazer uma das coisas que eu também sou boa, né? Eu sou formada em engenharia química. Engenharia química? Eu sou engenharia química, então eu era uma boa estudante de matemática e química tem tudo a ver. Tem. Né? Então, assim, eu ganhava kit de química, eu ganhava panelinha quando era criança. Então tudo a ver, né? Sim. E aí eu fiz a faculdade, fiz mestrado, fui professora universitária, mas a minha paixão por gastronomia sempre foi paralela. Sempre fui fazendo cursos, tudo e qualquer oportunidade de curso que vinha para Porto Alegre eu ia fazer. Em São Paulo eu fiz bastante coisa, em função de estar lá, né? Em São Paulo tem, né? Sempre teve. Sempre teve, isso sim. E eu gosto muito de viajar. E a minha viagem não era só pontos turísticos, era a minha viagem gastronômica. Eu era a chata da turma que queria parar bastante tempo num restaurante, né? As pessoas queriam fazer outras coisas, não, pelo menos uma horinha, né? Vamos sentar e vamos degustar. Mas enfim. E aí, quando eu era professora universitária, não que eu não fosse uma boa professora, mas não era aquilo que eu gostava. Aí eu resolvi, vamos fazer um curso básico de gastronomia para aprender a picar, para aprender nomenclatura, para aprender a praticidade, né? E eu fui fazer, né, o curso aqui em Porto Alegre, na época era só o Senac que tinha, enfim, né. Aí eu fiz o curso e tal, lá eu conheci uma turma bastante bacana, assim, conheci alguns amigos e a gente começou a fazer evento e começou a brincar, né. Sim. Até que essa brincadeira começou a virar séria, as pessoas começaram a reconhecer na gente uma qualidade de produto e foi aí que foi. Aí começamos a trabalhar com evento. Só que chegou uma hora assim que aquela coisinha assim, ó, tá, mas o que tu quer da tua vida, qual é o teu futuro, o que tu quer fazer? Eu quero trabalhar naquilo que eu mais amo, que é comida italiana. Perfeito. Né? É o que eu melhor sei fazer, enfim, eu faço um bom risoto, uma boa massa, enfim. E aí aí a gente foi procurar, aí fiz um planinho de negócio, assim, eu tenho duas irmãs, ambas são empreendedoras também, na outra área, mas elas fizeram curso de administração, então me ajudaram a fazer um planinho de negócios, aquela coisa, legal. Né? Sim, vamos lá. Não, nada profissional. E a gente foi atrás de um ponto e juntou a fome com a vontade de comer, o Bourbon estava expandindo aquela parte daquele boulevard gastronômico, né? Que nós somos 4 restaurantes ali, e eles precisavam de uma etnia italiana. Aí a gente, né, chegou lá... Deu negócio. Deu negócio. E o negócio que deu certo, porque vocês estão lá praticamente desde o início. Nós somos o primeiro restaurante daquele espaço. Eu recordo que a gente tem a referência daquele espaço, que é um espaço excelente, junto ali, tem o Petit Delícia ali, essa coisa toda. Né? E eu tenho essa referência do Tartone, interessante. Ai, que bom. Eu quero dizer para o espectador que eu não conhecia a Maria Fernanda do restaurante. Né? Então eu tive a satisfação de dizer para ela que algumas vezes estive no Tartone, até há pouco tempo estive lá, né? E nós, surpreendentemente, estamos nos dando bem aqui. Eu tenho certeza que sempre o bom atendimento do restaurante dela e a qualidade do serviço, da cozinha, atrai, como há 14 anos está fazendo esse sucesso. Exato. Bom, Fernanda, é uma história maravilhosa. Obrigada. E eu acho que isso refere, nós estamos aqui com esse programa sempre trazendo a boa gastronomia, e tu está nos explicando, está nos dando o exemplo que a gastronomia bem feita, com seriedade, com qualidade, ela tem o seu espaço garantido. Nós voltamos em seguida para o próximo bloco.
Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pois, pessoal, nós estamos voltando com a Fernanda Tartoni, a titular da cozinha e do salão do Tartoni, restaurante ali do Bourbon Country, que nos traz, vai nos fazer hoje, vou dizer para vocês agora, um prato que ela nos disse que é o prato talvez mais requisitado no seu cardápio, que é o risoto ao gamberi, que é camarões, né? O risoto de camarão, que está aqui com esse mise en place maravilhoso que ela nos preparou antes do programa já para facilitar a nossa vida. Eu quero dizer para vocês, antes da Fernanda começar a brilhar aí nas panelas, né? Eu hoje, quando estive no Assum, né? Ali da Plínio Brasil Milano, para pegar as coisas que ela precisava, um camarãozinho, um molhozinho, queijo, essa coisa toda, né? Eu me encontrei uma amiga, uma senhora que eu não conhecia, né? Me disse, olha, o programa está muito legal. Eu disse, eu lhe conheço, ela disse, o programa está legal. Né? Eu disse, muito obrigado, tudo bem. Disse, eu estou comprando aqui as coisas para o programa, eu disse para ela. Daí, eu então vou fazer referência a essa espectadora, que todos os dias nos assiste aqui, é a Jamília Bichecker, né? Que é muito simpática e prestativa no sentido de dizer assim, pode contar comigo. Então, qualquer hora dessa, como ela é patrícia, eu sou de origem libanesa, disse de origem libanesa, Patrícia, diga, qualquer hora dessa vou convidar a Jamile para vir aqui mostrar as, vamos dizer assim, qualidades dela na comida libanesa. Bom, feita essa referência, o Assum permite isso, a gente chega lá, aquela loja da Brasil Milano do Assum é espetacular, uma loja classuda, eu gosto muito. Pessoal, vamos passar para a Fernanda, porque senão, o que mais me criticam, os amigos, né? Um dia eu vou perder o emprego, até porque a direção pode... Eu acho que todos os dias devo receber algum WhatsApp aí. Né? Saque. Eu falo demais, é que mania de advogado, né? Mas não te preocupa, que eu só falo para dar uma descontraída no ambiente. Né? Vamos lá, Fernanda, vamos começar lá. O nosso camarão, o nosso... Risoto. O nosso camarão está pronto e o nosso risoto de camarão. Isso. Tá? Então, eu optei então para trazer um prato que a gente vende bastante no restaurante. A gente, o camarão, a gente trabalha com camarões de qualidade, então é um prato que sai bastante. Né? E também eu trouxe assim como uma sugestão aí mais fácil, mais rápida, se quiserem fazer, por exemplo, no Dia das Mães, alguma celebração. No Dia das Mães aí, dependendo, eu acho que realmente é muito boa, uma boa sugestão. Né? Porque é um prato que não tem uma complexidade muito grande para se fazer. Isso. O que importa é o ponto do nosso arroz, que a gente vai mostrar aqui como a gente vai fazer. E ao mesmo tempo, né, uma coisa de camarão e tal, claro. Fica bem bonito e fica glamouroso, um belo presente para a mãe. Sem dúvida. Então vamos começar. Primeiro, então, na verdade, a gente faz o risoto em 2 etapas, né? O arroz em si, que aí é uma coisa legal, assim, que tu podes botar o recheio que tu quiseres nesse risoto. Pode fazer risoto fungo, pode fazer risoto de queijo, pode fazer risoto de alho poró, pode fazer o risoto que você quiser. Eu digo no momento onde vai parar para mudar o sabor. E depois a gente faz um preparozinho no camarão para dar um saborzinho especial nele para entrar no risoto. Não vai ser um camarão só cozido, vamos dar uma puxadinha ele no alho para dar um sabor melhor. Sempre é interessante, né? Vamos ligar, então? Antes de qualquer coisa, tu tem que fazer o caldo. Tá, né? Então assim, a primeira coisa que a gente faz, o segredo do risoto saboroso com a sua marca, com o seu gosto, é tu fazer o teu próprio risoto, né? Teu próprio caldo, porque esses pozinhos a gente não usa. Por favor, né? A gente faz o molho de tomate e faz o caldo. Aí o caldo você pode fazer de diversas maneiras. O caldo clássico é frango, talo de salsão, de salsinha, de alho poró, pimenta em grão, alho, cebola, cenoura e uns temperinhos, né? Tomilho, alecrim, manjerona. E deixa cozinhar até reduzir. Mas faça da forma que tu quiseres, acharem melhor e for mais gostoso. Então deixa cozinhando e fica cozinhando e nosso caldo está prontinho aqui. Fizemos um caldo de frango. De frango mesmo. Tá Isso. Tá certo. Tá certinho. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá? Então, começando ligando. Vamos pegar essa eu quero te dizer que essa do meio, que é melhor pro Chico ali tirar o... tiramos daqui. Só que, deixa eu só fazer uma coisa. Ela não tá centralizado aqui. Vamos só ajeitar. Tá. Isso. E esse fogo é forte, viu, Fernanda?
Tá, então vamos começar com ele, vamos aprender a usar ele, né? Perfeito. Porque um chefe cozinha em qualquer panela, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Daí a gente tem que aprender de qualquer forma. Então, primeira coisa, a gente vai refogar a nossa cebola na manteiga. Então, primeiro a gente tem que aquecer um pouquinho a nossa panela. Perfeito. Quando tu colocar a mão perto da panela e sentir o calor, tá a temperatura ideal para te usar. Perfeito. Certo? Essa é sempre uma boa dica, Fernanda. Isso. A gente então vai colocar a nossa manteiga e um fio de azeite de oliva, porque a manteiga sozinha, se por acaso a gente deixar passar, ela queima, porque o ponto da temperatura dela de queima é mais baixa do que do azeite de oliva, então o azeite ajuda para contrabalançar. Deixa eu pegar essa faquinha aqui para pegar um pedaço da manteiga. Vamos ver, já está numa temperatura boa. Então a gente coloca lá a receita. Depois esse pessoal consegue pegar no site? Pega no site depois. Tá, legal. Mas aqui mais ou menos 2 colheres de sopa de manteiga para essa quantidade. 2 colheres de sopa de manteiga para um risco de azeite. Uma colher de chá de azeite. Aí a gente derrete essa manteiga, sempre tomando cuidado para ela não queimar. Pode me passar a cebola? Posso passar a cebola. Exato. Eu aqui como ajudante, eu sou o máximo, vice Fernando. E tu pode pegar o vinho pra gente também? Posso, vou trazer o vinho. Então vamos lá. Vamos lá. E vocês acham que nós vamos? Então eu tenho um auxiliar de cozinha chique, hein? Tô bem. Um bom risoto sem, em primeiro lugar, o vinho para utilizá-lo, né, para ele, e depois para bebê-lo. Então, eu sempre digo uma coisa, Fernanda, eu gosto de o vinho que eu vou beber fazer o meu risoto. Perfeito. Não é uma boa dica. Dica, né? Porque o resultado do risoto depende muito dos ingredientes, porque claro. A forma de fazer é simples, né? Claro, sem dúvida. Ele é meio universal, né? Então eu coloquei aqui uma cebola pequena, picadinha. E aí, o que eu quero com essa cebola? Vamos fazer 1,5 xícaras de arroz? Isso. Por isso. Então, é só para o nosso espectador ter noção que essa cebola pequena representa uma xícara para 1,5 xícara. Isso. Aí, assim, o que eu quero dessa cebola? Eu quero que ela fique mais ou menos crocante, mas eu não quero que ela comece a ficar dourada. Porque eu não quero dar uma cor de... Perfeito. Porque assim, eu estou fazendo aqui um risoto que eu faço no meu restaurante. Então, o meu risoto que sai no restaurante, ele tem que sair sempre da mesma cor, sempre do mesmo sabor, sempre da mesma textura. Perfeito. E em casa, obviamente, se passar um pouquinho, não tem problema nenhum. Tá certo. Então, Tem aquela questão, depois nós vamos ver na hora que tu for cozinhar, colocar o arroz, tem aquele problema do ponto do arroz, que é interessantíssimo no risoto, que é variado das pessoas, é que nem churrasco isso, né? É que nem churrasco, bem patado, mal patado, ao ponto, rugoso, aquelas coisas assim. Então, não sei se dá para ver aqui a câmera. Então, ela já está quase começando a dourar, né? Então, já está murchinha. Então, a gente coloca o nosso arroz. E o alho? Não, o alho não vai agora. Tá bom. Não, eu tô perguntando. O alho não vai agora. O alho vai no nosso camarão. Tá certo. O risoto clássico não vai alho na base dele. Eu perguntei porque eu vi o alho no teu mise en place e disse quando é que ela vai usar o alho. Por isso que eu estou perguntando. Eu sou curioso aqui, né? Tu é o meu espectador. Não, na verdade eu sou curioso porque o espectador tem essa noção. Por que esse alho aqui? O que vai acontecer? Tá? Claro. Tu já deu essa explicação. Vai fazer a preparação do camarão. Vai pro camarão. Aqui, então, eu coloquei o nosso risoto, mexi bem para ele, nosso arroz, desculpa, para ele ficar todo envolto na gordura, né, na manteiga. E eu gosto de dar uma fritadinha no meu arroz. Que bom. Porque é que nem um filé, né? Tu fecha um pouquinho os poros do arroz e o arroz mantém a cremosidade um pouco melhor. Que bom. Que bom que tu faz assim, eu gosto de fazer assim também. Então assim, eu acho que fica melhor. E aí a gente bota o nosso vinho. O que tu queres de vinho? Pode botar um copo. Mais ou menos 1 xícara. Pode colocar um pouquinho mais? Isso, tá bem. Na verdade... Vinho branco seco tu tá usando? Sempre vinho branco seco. Vinho branco suave não entra na minha cozinha. Perfeito. Então, perfeito. Eu coloco aqui, na verdade, a quantidade ideal é um pouquinho mais, porque não seja por isso. Só um pouquinho mais, tá bom? Porque assim, o meu arroz
tem que ficar todo mergulhado no vinho. Perfeito, olha, mostrasse aí, Chico, tá mostrando aí, tá ótimo, é isso aí. Tá todo mergulhado, só que... Muito boa essa tua dica. Porque as pessoas gostam de... Fico mexendo aquele arroz seco aí, até o vinho evaporar o álcool, né? Isso, para facilitar não, né? Não vamos facilitar. E não pode ser muito, porque senão ele vai ficar com muito gosto, também não pode ser pouco, que aí ele não aparece. Senão vira risoto de vinho. Exatamente, aí fica aquele gostão, né? Claro. E aí, então, vem a parte do risoto, né, que é a parte mais chata, vamos dizer assim, mas que a gente vai, que é o segredo para ter um risoto cremoso e não pesado. Porque o que as pessoas fazem para ter um risoto cremoso muitas vezes? Adicionam bastante manteiga ou até mesmo creme de leite. E aí que tá... Tu vai ficar com risoto muito pesado, tu vai conversar com esse risoto durante muito tempo. E a ideia é que no meu restaurante, é que tu coma, pense nele à tarde e de noite já queira comer outra coisa, já queira voltar no tartone, tá? Então a cremosidade ela vai ser adquirida como? Mexendo o arroz. O arroz que a gente está usando aqui é o arroz arbóreo. É possível também fazer com o arroz carnaroli, né? Que é um risoto um arroz especial para risoto, por quê? O grão dele é um grão menorzinho, mais gordinho, e que ele vai soltando, ele vai soltando o amido conforme ele vai se atritando um arrozinho no outro, tá? Então, acho que dá para ver aqui que o vinho foi todo absorvido. Foi absorvido já e já está começando a soltar o amido, né? Exatamente, está começando a soltar o amido, que é o que a gente quer. Perfeito. Então, agora a gente começa a adicionar o nosso caldo. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós estamos agora terminando o nosso segundo bloco, Fernanda. Então, eu sei que o time do arroz, nós vamos ter aí, para fazer um arroz, um bom risoto, ele demora uns 15 a 18 minutos, não é isso? Exato. Né? Então, isso eu já aprendi isso. Que bom, eu já é um quase profissional. Mas isso, então, nós vamos suspender agora já fizemos um pré do risoto e vamos fazer no próximo bloco, fazer a continuação dele para determiná-lo, tá bem? Tá jóia. Vamos tirar ele do fogo, né? Vamos botar ele para cá. Tá. Beleza. Pessoal, nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Gente, voltando com a Fernanda, que está fazendo o nosso risoto de camarões, a La Tartone, ou seja, o Tartone é um restaurante. A La Tartone tá bom, né? Tá bom. Ou a Fernanda, mas na verdade é uma receita carinhosa dela. Eu gostei porque ela tem um diferencial, essa receita, pelo que ela está nos demonstrando. E ela estava ela terminou de evaporar o vinho, o risoto, o arroz está bonito ali no ponto para começar a receber o caldo, né, Fernanda? Isso. Vamos lá. Tá, e agora a gente vai botando o caldo aos poucos, né? Mais ou menos 2 conchas por vez, porque na verdade é aqui que está o nosso segredo, né? É dar o ponto para o arroz. Certo. O caldo é importante que ele esteja quente, para não parar o cozimento do nosso arroz, né? Se tu usar um caldo frio, toda vez que colocar o caldo de volta aqui, vai parar de cozinhar e depois tem que esperar para voltar a cozinhar, né? Então a gente vai colocando. O caldo, a quantidade de caldo ali na receita é uma quantidade assim, média, mas dependendo da qualidade do arroz, da quantidade do arroz, da sua chama do fogão, de quanto tempo tu vai ficar mexendo, qualquer coisa assim, varia, né? E aí a gente vai colocando aos pouquinhos, põe um pouquinho, absorve, aí mexe. Aí vem aqui, o que eu sempre digo, o momento de paciência ou o momento de distração com os amigos, porque aí os amigos têm que ajudar, né? Claro. Tem que vir aqui, mexer o braço. Eu gosto de fazer um risoto, sabe, Fernanda? Eu adoro. Também gosto. Eu acho que é tipo assim um churrasco. A gente, vamos fazer um risoto, aí não corta as coisas, não sei o quê, depois vamos, essa cena do mexer e ter paciência. Vem aqui, mexe aqui pra mim, deixa que eu tô fazendo isso, aquela coisa é bom mesmo. Eu adoro. Eu gosto. O restaurante, ele trabalha desde o início, ele trabalha com bastante risoto, né? Isso. E as pessoas gostam bastante, porque tu não tem muitas opções em Porto Alegre de lugares que fazem bons risotos. É verdade, tu tens plena razão. Então, o risoto,
Tem várias pessoas que fazem coisas por aí dizendo que é risoto, mas a gente sabe que não é, sabe que não é. Conta a história. Então, tu tem que usar um arroz apropriado, claro, a técnica apropriada. Riso é riso, né? É, isso aí. Eu vou fazer uma referência, já que nós estamos em referência gastronômica, e sobre o jantar de ontem lá do Imama, né? A RDC TV esteve presente, né? Com o jornalista Cláudio Andrade, que o programa acontece que todas as quintas-feiras. Então ele fez uma reportagem do jantar e amanhã, provavelmente no jantar, acontece aqui da RDC TV, vocês vão ter imagens do jantar do 18º jantar do ex-chefe do Imama. Vamos continuar nosso risoto. Vamos lá. Aí, se puderem, eu vou colocar aqui mais um caldinho, né? Certo. Então, a gente já pode ver aqui nas beiradas aqui, sim, que tá vendo que já tá bem cremosinho. Isso. Né? Mas ele ainda tá bem branco, ó. Tá. Ele tem que ficar um pouquinho mais translúcido pra gente ir pro fazer o nosso camarão. Me esclarece um pouco, claro, tu vai dar uma separada para poder fazer o camarão, né? Me diz uma coisa com relação em nível de restaurante. A gente que faz, os que fazem risoto, sabe? Cada um tem sua vontade, seu gosto, seu tempero, essa coisa toda, apesar da base ser praticamente sempre a mesma, né, Fernanda? Sim. Eu te pergunto, no restaurante, essa questão do ponto do serviço, vocês é costume perguntar ao cliente como é que ele gosta ou tu serve ou é assim, ou é ao gosto da casa? Não, o risoto Tem uns que reclamam alguma coisa, né? Normalmente o cliente que gosta de um risoto mais passado ou de um risoto mais al dente, ele fala. Né? Ele conhece. Ele conhece. Sabe o gosto dele. Isso, porque a gente serve no ponto da casa. Claro. Porque acho que o risoto tem um ponto. Tem um ponto. É diferente de um filé, né? Eu também acho. Então, a gente serve do jeito que a gente acha que tem a melhor maneira. É que nem a gente fala, a gente faz combinações que a gente acredita ser a melhor produtividade do prato. Mas tem gente que gosta que tire algum ingrediente, tem gente que gosta que coloca algum ingrediente. Perfeito. E assim vai. Eu, particularmente, gosto ao dente. Eu gosto dele no pontinho mais pro al dente. Bom, se tu tiver... Bom, não sei se vocês conseguem ver que o arroz já está maior, ele já está mais inchadinho, né? Mais carnudo. Isso. Aí, se por acaso, por exemplo, tu quer fazer o risoto pro Dia das Mães, mas não quer muito trabalho, quer dormir até mais tarde e quer só fazer uma coisa mais rápida. Então, para de cozinhar aqui, neste estágio, assim. Perfeito. Tá? Pega uma forma, uma placa ou alguma coisa grande, espalha o risoto, de preferência colocar gelo embaixo, espalha o risoto, ele para de cozinhar, filma direitinho, coloca na geladeira e no dia seguinte continua o cozimento e coloca o sabor que quiser, né? Perfeito. No caso, a sugestão aqui seria o camarão. Perfeito. E aqui para o nosso espectador, que momento é esse que nós vamos fazer? Vamos levar em consideração que o risoto, o arroz está pronto. Falta um pouquinho aqui no nosso caso. Sim. Né? Mas que o risoto, o camarão está pronto. Daí, como é que nós fazemos esse time do camarão? Isso, então a gente tem que como o camarão é uma proteína muito sensível, se ele ficar muito tempo na frigideira ou cozinhando muito tempo, ele vai ficar muito duro, né? Perfeito. Então eu preciso que o meu risoto esteja, vamos dizer assim, bem al dente. Então a gente pode provar aqui esse aqui para ver se ele está bem al dente, para ver se já está na hora. É provando, ou seja... Claro. Ele está muito duro ainda. Ele está muito resistente ao... mas já está bem bom. Tá bom? Vai pegar uma colher que você não tá... O seu caldo ficou bom, viu? Que bom. Tá sem sal ainda, obviamente. Não botei sal nenhum, claro. Não se põe sal no caldo, né? Não se põe nunca. Porque tu não sabe o que tu vai fazer com o caldo, né? Se sobrar, tu pode fazer alguma outra coisa. E sal se coloca um pouquinho. Sal, na minha opinião, assim, se coloca um pouquinho na proteína sempre, porque a proteína tem que ficar saborosa e o sal ressalta o sabor, e no final do risoto. Porque o parmesão, dependendo do parmesão que tu comprar, ele é mais salgado, ele é menos salgado, então tu corrige no final. Né? Bom,
Assim, ó, ele tá bem rígido, mas ele já tá quase. Como nós não vamos fazer a experiência do dia seguinte, né? Ele nós vai... vamos continuar. Ele vai... Não, vamos fazer aqui a frigideira, que vai precisar. Então, assim, ó, nós vamos continuar aqui, o risoto vai continuar cozinhando enquanto a gente faz o camarão. Então, o que a gente pode fazer? Tu quer me auxiliar, continuar mexendo? Eu continuo mexendo aqui nessa... Ele não precisa mais de caldo, pouca coisa. Talvez precisar um pouquinho mais de caldo, né? Tu vai cuidando para não deixar secar. Tudo bem, eu vou cozinhar aqui e tu vai fazer o camarão aqui. Tá bem? Beleza, então. Então, eu vou precisar que tu... Deixa eu alcançar o camarão. Camarão e o alho. E o alho. Isso. Beleza. O Beto não vai ter hoje camarão, Beto, porque tu não trabalhou no programa hoje, então não tem camarão para ti. Então, olha só. Deixa eu tirar isso aqui para não queimar aqui, né? Ficar com cheiro ruim. Bom, o camarão é uma proteína extremamente sensível, então nós temos que trabalhar com ela rápido. Veja que eu estou trabalhando aqui, gente. Eu não vou receber de graça isso aqui, não. É meu auxiliar. Então, assim, ele tem que cozinhar rápido, né? Na verdade, a gente vai grelhar ele ou puxar ele, enfim. Então, a minha frigideira tem que estar bem quente, certo? Eu ainda consigo aproximar minha mão aqui, então não tá bom. Eu tenho que... a frigideira vai estar bem quente quando eu não conseguir mais aproximar minha mão. Tá? Então, temos um fogo bom aqui. Já tá bem quentinho. Então, tá. Aí, nós vamos, então, colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de azeite. Não muito, porque o nosso risoto já tem bastante manteiga, né? Então, eu não quero que o meu camarão seja gorduroso. E ele já é gorduroso por ser natureza, né? Perfeito. Só pegar uma colher aqui. Pega. Ó. Aqui. Temos aqui um negócio de tefal, né? Pra mim... Tá certo. O garfo tá faltando, só tem esse. O casamento perfeito, na minha opinião, é do camarão é com alho. Perfeito. Agora, camarão, olha, rápido, né? Então, o alho bem douradinho, a gente bota o nosso camarão. Alho nunca pode queimar, porque se queimar fica com gosto amargo. Perfeito. Né? Eu gosto quando o nosso convidado entende, como é o caso aqui da Fernanda, porque dessas dicas, eu de vez em quando tenho que começar a perguntar para saber como é que é, mas não precisou, ela já foi dizendo tudo. E ele tu tá rindo, mas é verdade, Fernanda. Mas é verdade, Fernanda. Tô pensando que não. As pessoas muitas vezes não esclarecem, o espectador muitas vezes não entende, né? Eu acho que é cacuete de quem já foi professora, né? Também tem isso, a explicação, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que, para me entender, eu preciso saber as coisas nos mínimos detalhes. Claro, eu já senti. Para aprender para o outro, eu acho que é isso aí, né? Eu tenho um amigo que chegou da Jordânia e do Irã agora, o Pipe da Mota, que apresentou esse programa comigo durante 6 meses, sem vergonha, me deixou sozinho aqui. Te deixou sozinho. Mas o Pipe é o rei da pimenta, adorava fazer isso aí que tu tá fazendo. Pipe, então, um abraço, não nos vimos ainda, querido, nós temos que nos encontrar para um vinho, né, tia? Então, assim, nosso camarão, ele não está totalmente cozido, mas eu não vou deixar ele totalmente cozido, porque eu vou terminar de cozinhar ele aqui. Perfeito. Vamos fazer ao contrário, então. Tá. Vamos voltar para nossa panela, para o lugar, para a tua chefe. Vou desligar aqui, tá certo? Tá. E aí, eu temperei ele com sal e pimenta. Perfeito. Eu não vou botar a pimenta preta aqui, porque a pimenta preta aqui ela vai ficar aparecendo. Perfeito, tá? No arroz, né? No arroz, e aí o cliente pode achar até que é arroz, sujeira. Tá bonito. Tá bonito. Tá bem bonito, tá cremoso. Vocês acham que eu não vou, hein, Chico? Vocês acham que eu não vou conseguir provar, hein? Pra ver se você tá no ponto? Também tá ótimo, falta um pouquinho de sal e vamos lá. Então vamos lá. Podemos continuar, então? Podemos. Então, já botamos, o nosso camarão aqui, tá? Vamos deixar alguns para decoração. Tá certo. Deixamos um aí pra gente botar por cima. Tá bom. E com essa imagem maravilhosa dos camarões chegando, nós vamos tirar do fogo e esperar no próximo bloco a gente terminar o nosso camarão à tartone. Gostei do nome. Nós voltamos em seguida.
Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Com o patrocínio de Assum Supermercados, nós estamos brindando Gourmets na TV ao restaurante Tartone, a sua chefe e titular, a Fernanda. Obrigado. Sempre um bom vinho. Eu sempre digo, Fernando, o seguinte, principalmente nas tuas dicas de culinária, assim, a gente não brinda só no final, a gente tem que brindar durante, né? Exatamente. Isso é importante. Vamos lá, Fernanda, vamos tocar o nosso bloco aqui. Então, vamos lá. Bom, esse camarão aqui, esse risoto com essa cara tá muito, é uma cara, assim, sugestiva. Nossa. Então, a gente tem que botar um colorido. Um tchan. Então, a gente coloca um pouco de molho de tomate. Certo, molho com tomate natural que tu vai fazer em casa, no restaurante, aquela coisa toda. Né? Em casa também, vamos lá colocar com o seu time. Alho, cebola, Eu não vou resistir. alho, cebola, louro, vinho e cozinha. E cozinha. Algumas horas. Aí algumas horinhas. No fogo brando. No fogo brando. Aí Olha, já depende mudou, já mudou. Já dá cara de... né? Já dá outra cara. Sem dúvida. Aí a cor depende muito do gosto do freguês. Do gosto do freguês. A gente normalmente apresenta mais ou menos com essa cor, uma cor mais castanha, assim. Perfeito. Né? Fica bonito. Fica bonito. A única coisa que tem que tomar cuidado é que ele é um líquido também, o molho de tomate é um líquido, então se tu for comparar com um risoto de qualquer outro sabor que tu não vá colocar molho de tomate, tem que colocar um pouco menos de caldo. Perfeito. Né? Porque ele vai continuar cozinhando. Perfeito. Que beleza. Então vamos lá. Porque o nosso risoto ele tá praticamente pronto. Certo. E aí lá no Tartone, o que a gente põe? A gente põe tomate em cubo, para dar uma textura. Inteiro, tomate cru. Cru. Sem ele casca e cozinha sem semente. Sem casca e sem semente. O famoso tomate com cassê. Com cassê. Isso. Por que a gente coloca o tomate? Para dar um pouco de textura pro risoto. E o risoto ele acaba ficando um pouquinho mais levezinho, assim, muito sabe? Na hora ele não fica aquela coisa, né? Muito ele interessante. Fica... Muito bom, Fernando. Muito boa essa tua dica aí. Olha como fica mais bonito. É verdade, sem dúvida. Interessante. Né? Mas já tá dando gosto. E dá um gosto, obviamente. Mas, obviamente... Já tá dando gosto de comer, Fernando. Tá. Vamos ver, né? Depois tu vai me dizer se é bom ou se não é. Vamos lá. Bom, e obviamente, na minha opinião, ainda continua com uma cara não tão boa, tem que botar um verde. Daí a gente bota uma ervilhazinha, que eu acho que... Eu adoro o crack que a ervilha faz na boca, eu acho que combina bem. Perfeito. Olha que coisa linda. E aí a gente sim tem... Um mix, né? Uma coisa boa. Como eu disse antes, todo risoto, obviamente, vai queijo parmesão, né? E como eu te disse na receita, tem que ser um queijo parmesão de qualidade. Certo. E a gente usa o queijo parmesão para finalizar o risoto, tá? Ralado. Eu não, ralado. Foi ralado há pouquinho antes de a gente vir para cá. Sim. Eu não uso nata nem creme de leite e dificilmente eu uso manteiga para finalizar, tá? Sim. Aí tu pode provar, ver se é bom esse queijo. Vamos ver. Provar. Prova aí. Excelente. Esse queijo vem de Minas Gerais, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tinha trazido um parmesão para nós ralarmos na hora, mas a Fernanda chegou aqui já com parmesão. Ela disse, acabei de ralar no restaurante e trouxe pronto. Eu digo, tá ótimo, é a tua escolha. E tá muito bom mesmo o queijo. É bom, né? Bem. Sabe que a gente vai botar um pouquinho mais. O queijo também é um agente espessante, vamos colocar aqui assim. Aqui na televisão nós temos a estrutura PO, que é um pouquinho antes de finalizar o programa. Né? Ah, tá. A estrutura PO um pouquinho antes de entregar o professor, mas a gente tô achando ótimo esse... Né? Tá. E aqui temos o nosso risoto. Vamos ver como é que tá, se tá cozido, né? Eu vou corrigir um pouquinho de sal. Porque o parmesão, esse parmesão que eu trabalho não é muito salgado. Certo. Ele é mais saboroso do que salgado. Realmente, tem sabor. Aí tu sente o gosto do camarão, o gosto da... Vamos botar esse pouquinho de alho aqui também, já que temos aqui essa gordura. Vamos colocar para dar mais gostinho. Olha, tá perfeito. Pelo menos o visual dele tá maravilhoso.
E assim, ó, tá bem cremoso, né? Para vocês verem, ó, olha, a cremosidade. Que coisa, Fernanda. E vou lá. Temos um risoto. Bom, então vamos fazer o seguinte, tu vai ter o trabalho de servir, colocá-lo no nosso prato ali para demonstração, depois o outro prato que vai, o pobrezinho do chefe aqui vai ter que, do apresentador vai ter que provar um pouquinho, né? Um pouquinho, só para a turma não ficar com gosto de... Aqui na televisão não tem problema, que vai ter a sua estrutura toda terminada, logo em seguida do programa. Um dia eu vou fazer, como é que se chama? Nós temos um make-off, como é que seria depois do programa? Hein, Alexia? Como é que se chamaria depois do programa? Make-off também? Também. Eu não sou jornalista também, então eu tenho que saber dessa... com as meninas que sabem. Claro. Então vamos fazer um make-off pós. Tá? Isso. Make-off pós. Aí vamos tirar aqui. Certo. Um risquinho de azeite, cabe? Claro, ou sempre. Ó, eu adoro um azeite, né? Vamos botar esse aqui para o Chico mostrar para a gurizada e vamos fazer um outro prato aqui. Faz favor, chefa. Não? Claro. Chefe é chefe. Chefe é para... Nós estamos aqui com um risoto feito pela Maria Fernanda Tartoni, que é a titular, a boladora titular e responsável pelo Tartoni, restaurante italiano que nós temos lá no Bourbon Country, né? E a Fernanda nos fez hoje, né, sem nenhum resquício de montagem, exatamente no time do programa, de 3 blocos do programa, ela fez o dela, camarão, risoto de camarão. Vem pra cá, Fernanda, senão tu desaparece da tela, daí eu vou pagar sozinho. Não, E eu agora vou tomar, antes de nós encerrarmos o programa e essa coisa toda, eu vou provar, porque isso aqui é um momento de crítica ou elogio, né? Vamos ver. Crítica ou elogio. A gente sempre torce pelo elogio. Olha que beleza aqui. Gente, quarta-feira, um pouquinho antes do jogo do Grêmio, ao vivo, a chefe Fernanda do Tartoni, que é a Fernanda Tartoni, nos trouxe aqui, nos está trazendo um maravilhoso risoto. Eu só falta agora provar e dizer para vocês, está espetacular. Eu tenho a impressão que nem preciso provar, olha aqui que coisa linda. Com licença. Bonito ele tá. Olha, sem creme de leite, sem manteiga, né? Sem nenhum resquício de invenção, né? A Fernanda nos fez um risoto italiano, como for. Eu não vou resistir, vou ter que provar aqui de novo, tirar essa colher que agora não posso usar, e vou aqui de novo. Barbaridade. O que será? Eu até... Né? Esse é um bom sinal, né? Se provar de novo. Bom, você tem 2 opções, minha gente. Você tem 2 opções, né? Ou ir no Tartoni, né? Sim. Pergunte pela Fernanda e diga, olha aqui, eu quero aquele negócio da televisão. Tá? Eu vou até pedir uma comissão daí. Tá, tá bom. Eu te dou uns vouchers. Ou então, vocês em casa, com a receita que ela nos deu, que está maravilhosa, eu asseguro para vocês, nós temos prazer, vocês terão o prazer de, nesse Dia das Mães, apresentarem para a queridinha, para a queridona e para as filhas, que forem o caso também, né, vocês apresentarem um prato de qualidade e com a competência que cada um deve ter com relação, não esqueça do vinho bom. Fernanda, vamos encerrar o programa. Eu vou te agradecer muito, eu fiz essas brincadeiras, mas elas fazem parte de quem tem talento, e tu tens. Né? Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Uma boa noite, até amanhã com Gourmet na TV. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.